Aleluia! Mas nós, muitas vezes não consideramos a ponto de nos entregar por inteiro a Ele. Eu não estou falando de uma entrega superficial. Eu vou passar a minha vida inteira dentro da igreja, enfurnado dentro da igreja. Não, não é isso não. Até porque dos significados da palavra igreja, eclésia, é ir para fora. Eu não estou falando de religiosidade. Falando de entrega. Entregar por inteiro a Jesus. Aí você me pergunta, Cabalá, o que é se entregar por inteiro para Jesus? Eu te respondo, eu não sei. Eu não sei. Eu pedi a Deus que me desse uma resposta contundente para isso. Porque Ele falava comigo. Eu dizia, mas como, Senhor? Como? A gente não tem capacidade de se entregar por inteiro para Jesus. Como eu vou dizer isso para o povo? Se eu não estava entendendo a história. Como eu explicar isso? Eu precisava de uma cartilha, de um manual, assim, dizer, olha gente, é assim, se entregar por inteiro para Jesus, você faz isso, mas eu não sei. O Espírito Santo, ele se resumiu a dizer uma só palavra. E eu tenho só essa palavra hoje. Verdade. Não há como se entregar para Cristo por inteiro sem viver a verdade. Não há. Jesus disse, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Mas falar sobre verdade não é simples não. Verdade dói. Verdade às vezes é dura. Mas Deus gosta de botar a gente à prova, né? Eu tentei me esquivar desse tema. Tentei ir para o outro lado, ele é um terreno sinuoso, é complicado. Mas o Espírito Santo quer que a gente fale disso. Não é fácil. A gente vive num mundo complicado. Um mundo de verdades mentirosas, de meias verdades, de verdades inventadas, de mentiras travestidas de verdade. Vivemos num mundo de meias verdades, onde a verdade é relativizada. Perceba a atitude de Pilatos, acontece isso hoje. Pilatos relativizou a verdade de Cristo. Ele, com uma certa ironia filosófica, chegou para Jesus e perguntou, sim, Jesus, mas o que é a verdade? Né? Pilatos relativizou a verdade. Pelo dicionário, a verdade é tudo aquilo que está em conformidade com o real, né? Com o real, com a realidade. Objeto central do pensamento, da reflexão filosófica, a busca da verdade. Para resumir, a verdade é o oposto da mentira. Mais fácil para entender. Só que é uma palavra complicada. Porque embora ela peça algo concreto, algo firme, algo que você possa se apegar, algo que esteja em conformidade com a realidade, a verdade também tem uma capacidade esdrúxula de ser subjetiva. Porque o que pode ser uma verdade para mim, para você pode não ser. A minha verdade talvez não seja a tua verdade. Antes de me converter ao Evangelho, eu tinha algumas discussões com a minha mãe. Antes de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. E a coisa que mais me incomodava era, eu dizia para ela, mas mãe, os evangélicos, eles acham que só eles têm e conhecem um caminho que leva a Deus. Por quê? Por que que só os evangélicos, por que só essa religião, por que as outras religiões também não têm a sua verdade? Perguntava eu, né, nas nossas discussões acaloradas sobre espiritualidade, sobre religião. Que eu não entendia que ela não estava me falando sobre religião. Ela estava me falando sobre a simplicidade da verdade. Só que eu não entendia. E sobre a simplicidade da verdade, eu quero te falar duas coisas hoje. Amém? A primeira coisa, muitas vezes a verdade, mas muitas vezes, não é aquilo que a gente deseja ouvir. Amém? Quero te mostrar uma coisa, abre aí tua Bíblia. Primeiro livro de Reis, capítulo 22. Muitas vezes a verdade não é aquilo que a gente quer ouvir. 1 Reis, capítulo 22, versículo 4 em diante. A situação aí é a aliança entre o rei Josafá,
rei de Judá, que é o reino do sul, e o rei Acabe, rei de Israel, reino do norte. Primeiro Reis 22, versículo 4, diz assim, amém? Assim, então disse Josafá, irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel, serei como tu és, e o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel, consulta porém primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes, irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram, sobe, porque o Senhor entregará na mão do rei. Disse porém Josafá, não há ainda algum profeta do Senhor, ao qual possamos consultar? Então disse rei de Israel a Josafá, ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Esse é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá, não fale assim, escute o homem. A questão aí era se eles iam invadir a terra, iam reconquistar ali a terra de Ramote de Gileade, os dois. Josafá prudentemente falou, olha, tudo bem, eu vou te apoiar, mas primeiro eu quero ouvir o que diz o Senhor. Tem algum profeta aí? Acabe disse, não, um profeta não, tem 400 aqui, 400 falsos profetas. E os 400 falsos profetas, 1 milhão de falsos profetas, não vale um profeta verdadeiro do Senhor, amém? 400 profetas foram lá, vai rei, é isso que tu quer ouvir? Pode ir, vai para a peleja que não vai acontecer nada contigo. Só que Josafá teve discernimento e falou assim, não estou satisfeito, eu quero ouvir um profeta do Senhor, ver o que ele diz. Tudo bem, mandaram chamar Micaías e deram logo o aviso, olha, vê se você não vai profetizar o mal para o rei. Toda vez essa história, misericórdia. Micaías ironizou. Se você ler a história todinha, ele vai dizer assim, o que tu quer ouvir, rei? Ele não vai dizer assim, eu estou já conjecturando, teatralizando o negócio. O que tu quer ouvir, que é para tu ir? Então vai, pode ir. Só que o rei percebeu que ele estava ironizando. Se eu não já te falei para você me dizer só a verdade em nome de Jesus, você quer ouvir a verdade? Então, a verdade é a seguinte, se você subir, você vai morrer. Simples assim, você vai morrer. Só que Acabe não deu ouvidos ao profeta. Ele não quis ouvir a verdade. Aí ele tentou forjar uma situação, uma mentira. Né? Ele quis se disfarçar, porque na época, quando você ia para a batalha, os inimigos, eles visavam o rei. Visavam logo matar o rei. Porque se matasse o rei, acabou, o exército se entregava e tudo bem. Então ele fala para Josafá, olha, eu vou me disfarçar, já que eu como rei, tu não vai, eu vou me disfarçar de soldado, você fica vestido de rei, o povo ia atacar só ele. Só, queridos, não adiantou nada, um caba lá com uma flechinha de nada, pá, matou ele. Morreu, ele não quis ouvir a verdade, antes tivesse ouvido a verdade. Moral da história, primeiro, não dá para mentir para Deus. Não dá para mentir para Deus. Segunda, e essa é mais profunda, mentira tem perna curta. Essa é profunda. Mentira tem perna curta, querido. A verdade é que muitas vezes ouvir a verdade não é agradável, não é doce, o sabor da verdade muitas vezes é amargo.